Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Luciana Araújo e hoje nós vamos falar sobre como explorar tecnologias assistivas com estudantes no espectro autista. Para pessoas com deficiência visual, eu estou falando a partir de um layout de PowerPoint com fundo branco e em cada uma das extremidades uma logomarca, começando pela parte superior esquerda, logomarca da Prefeitura do Recife, canto superior direito, logomarca Escola do Futuro em Casa, na parte inferior esquerda, a logo da Gerência de Educação Especial e na parte inferior direita, a logo do Núcleo de Tecnologia Assistiva. Ao centro, sobre uma imagem imitando uma mancha de tinta azul escura, o título escrito com fonte branca. Cada vez que eu passar um slide, vocês vão ouvir esse sinal sonoro. Para falar sobre esse tema, antes a gente precisa rever quais são os objetivos da tecnologia assistiva. Segundo o Comitê de Ajudas Técnicas, num documento feito em novembro de 2006, o primeiro objetivo da tecnologia assistiva é promover a funcionalidade relativa à atividade e participação das pessoas com deficiências e transtornos. O segundo objetivo é promover a autonomia. O terceiro, a independência, qualidade de vida e inclusão social. Então, com estudantes autistas não é diferente. No contexto da escola, nós precisamos pensar como essas tecnologias assistivas podem tornar a vida dos autistas mais funcional, mais ativa, mais autônoma, independente e proporcionar no ambiente da escola mais qualidade de vida e inclusão social para esse estudante. Uma coisa interessante para se falar é que quando a gente diz tecnologia assistiva, a primeira imagem que vem à cabeça é de algum equipamento de alta tecnologia. Mas, por definição do mesmo Comitê de Ajudas Técnicas, tecnologia assistiva ela pode ser tanto produtos como recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços. Ou seja, vai muito além de algo concreto. Quanto aos recursos, eles são todo e qualquer item, equipamento ou parte dele, produto ou sistema fabricado em série ou sob medida, utilizado para aumentar, manter ou melhorar as capacidades funcionais das pessoas com deficiência. Observe que mesmo quando esses recursos eles são fabricados em série, uma característica da tecnologia assistiva é que eles também possam ser ajustados de forma razoável. O que é que isso significa? Que toda tecnologia assistiva precisa ser individualizada de acordo com as necessidades, habilidades e limitações daquele estudante em particular. Um exemplo que pode ser familiar para as professoras do atendimento educacional especializado da Rede Municipal do Recife é, por exemplo, o Penso. O Penso ele é um acionador de pressão que é utilizado junto com o teclado acessível TICS, que está disponível nas salas de recursos multifuncionais da rede. E esse acionador de pressão, ele vem com um balão que você enche e regula de acordo com a capacidade de movimento do estudante. Então, mesmo que ele venha igual para todos os estudantes das salas de recursos, a professora do AE vai fazer essa regulagem levando em conta o movimento daquele estudante em particular e o modo como ele faz mais ou menos força para poder movimentar esse acionador de pressão. Mas tecnologia assistiva também são serviços. Os serviços são definidos como aqueles que auxiliam diretamente uma pessoa com deficiência a selecionar, comprar ou usar os recursos acima definidos. Utilizando um termo muito em moda atualmente, a pessoa que faz esse serviço de tecnologia assistiva promove uma curadoria de materiais específicos para aquele estudante. Logo, o atendimento educacional especializado deve funcionar como um serviço de tecnologia assistiva. Como? Através da ampliação da comunicação desse estudante, da ampliação da sua mobilidade e também do controle de seu ambiente, das habilidades de seu aprendizado, do trabalho e integração com a família, com os amigos e com a sociedade. Você, professora do AE, é um importante agente de tecnologia assistiva. E em se tratando de autismo,
Nós temos vários exemplos de alta, média e baixa tecnologia que podem ser utilizadas. Ou seja, desde aqueles jogos produzidos com sucata até equipamentos eletrônicos de alta complexidade, todos eles são tecnologias assistivas possíveis de serem utilizadas. O importante é que cada estudante no espectro autista deve ser avaliado individualmente, como eu já falei. Isso é uma característica das tecnologias assistivas. Isso também é uma característica do próprio atendimento educacional especializado, que é individualizado também. Mas em se tratando de autismo, a variedade de perfis é ainda maior e deve ser mais cuidadosa, pois envolve aspectos sensoriais que estão além do CID. O que é que eu quero dizer com isso? Quando você recebe um estudante, por exemplo, que ele vem com um CID bem definido de paralisia cerebral espástica, você já espera um determinado comportamento ou perfil daquele estudante, para o qual você pode se preparar até antecipadamente. Antes de recebê-lo, você já tem uma ideia de que equipamentos, que mobiliário, que jogos você pode utilizar. Também pode começar a pensar em adaptações, por exemplo, sabendo apenas que ele tem mobilidade nos membros superiores, por exemplo, ou que tem uma paresia no membro superior direito. Mas no caso de um autista, o que vai vir no CID é F84, ponto alguma coisa, ou apenas F84, e isso apenas não lhe dá o suficiente para que você possa fazer esse planejamento. É extremamente necessário conhecer cada estudante e verificar as características do autismo presentes na vida daquela pessoa, para que então você possa se planejar, ver quais são os objetivos. Veja, com todos os estudantes você vai fazer isso, mas com o estudante autista essa análise é ainda mais refinada. Eu gosto de dar um exemplo que uma vez aconteceu comigo e eu achei muito interessante. Nós estávamos numa feira para professores do atendimento educacional especializado, num congresso sobre autismo, e haviam vários materiais ali de tecnologias assistivas e de estimulação sensorial, inclusive. E um dos materiais eram essas bolinhas sensoriais que alguns autistas gostam muito, né? E eu peguei uma dessas bolinhas e achei muito gostoso de ficar manipulando aquelas bolinhas e comprei uma para mim. E aí eu fui mostrar para uma amiga minha que é autista, né? Olha que legal que eu comprei ali essa bolinha sensorial. Na hora que ela viu a bola, ela nem pegou, ela só viu, ela começou a passar mal. Só a visão daquilo já provocou nela uma aversão terrível àquele tipo de toque. E ela ficou passando mal, ela ficou com dor de cabeça, ela ficou com vontade de vomitar, só de me ver pegando naquela bolinha sensorial. Ou seja, o que para um autista pode ser uma sensação extremamente agradável, para outro pode ser uma sensação terrível. E isso não vai vir escrito no laudo, isso é algo que você precisa conhecer convivendo com o estudante. Eu dei aqui o exemplo de uma regulação sensorial, que é muito importante para os estudantes autistas, mas isso vale também para outras características, a motricidade, a comunicação, interação, tudo isso varia muito no espectro. Então, nós precisamos ter muito cuidado em procurar soluções que sirvam para todos. Isso não existe. Ainda que você possa esperar certos comportamentos, certas características neurais, certos déficits que estão dentro de um quadro de características que sugerem o autismo, não é confiável aderir a soluções em massa que atinjam a todos os estudantes autistas. Muitas pessoas, por exemplo, vão lá na Play Store, tem o seu celular com Android e procuram por aplicativos para autistas. Então, se eu colocar isso aqui no meu computador, a Play Store de fato vai me mostrar alguns aplicativos. Então, eu estou vendo aqui o ABC Autismo, Autismo ABAP, Autismo TEA, Jade Autismo, Autismo Legal, Altep Autismo. Então, tem várias sugestões que ele dá com esse nome, né? Autismo. Algumas dessas sugestões, inclusive, estão no nosso catálogo de aplicativos e games assistivos, que vocês provavelmente já devem conhecer. Quem não conhece, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Mas a gente deve ter o seguinte cuidado. Digamos aqui, o ABC Autismo.
eu vou utilizar ele só com crianças autistas? Uma vez eu até vi uma mãe perguntando isso aqui. A mãe perguntava, então, minha filha não é autista, eu posso utilizar esse aplicativo com ela também? Claro que pode. Da mesma forma que você pode utilizar outros aplicativos que não tenham esse nome, autismo, com o estudante autista. Você não vai procurar para esse estudante no nosso catálogo só os aplicativos que têm o nome autismo. Não. Você vai olhar qual é o objetivo daquele aplicativo e ele pode ser utilizado com seu estudante independente de ele ser autista ou não. Isso vai depender das habilidades, das necessidades específicas desse estudante, ok? Então, isso estando explicado, vamos continuar agora falando sobre quais habilidades a gente pode trabalhar através das tecnologias assistivas com os estudantes autistas. Percebam que em cada página dos slides que eu vou colocar aqui, eu vou deixar algumas sugestões que, inclusive, já foram testadas e explicadas em vídeos anteriores aqui no nosso canal. Mas lembre-se que essas tecnologias assistivas, elas podem ser trabalhadas de diversas maneiras, com diversos materiais, não necessariamente apenas com aplicativos, não apenas com jogos, com cartões. O ideal é que você trabalhe com o máximo de materiais possíveis, o mais diferente possíveis, e perceba aquilo que mais funciona com aquele estudante. Então, a primeira habilidade para se levar em conta é a comunicação, que pode ser comunicação alternativa e aumentativa. Como é que você vai trabalhar essa habilidade? Através de smartphones, de tablets, cartões de comunicação, pranchas de comunicação, softwares para computador, aplicativos para celular. Existe uma gama de sugestões para trabalhar comunicação com esse estudante autista. E quais seriam os objetivos ao trabalhar a comunicação com o estudante autista? Eu coloquei algumas aqui. A primeira delas é escutar e fixar informações. Isso pode ser muito importante porque não é incomum autistas também terem transtorno de processamento auditivo, terem dificuldade com as funções executivas, de modo que no dia a dia da escola, essa coisa que parece tão simples para os estudantes, que é escutar um professor e fixar as informações que ele passa em sala de aula, pode ser um desafio bem grande para um estudante autista. E o Serviço de Atendimento Educacional Especializado precisa fornecer ferramentas para que o estudante desenvolva essas habilidades. Responder sobre informações pessoais. Muitas vezes, o autista não sabe como responder de forma adequada sobre informações pessoais que lhe são solicitadas. Utilizar perguntas-chave para começar e manter uma conversa. Isso também pode ser muito importante na socialização desse estudante. Desenvolver a fluidez comunicacional. Alguns autistas crescem com dificuldade grande de manter relacionamentos, até mesmo de iniciar esses relacionamentos, seja de amizade, seja relacionamentos profissionais, justamente por essa dificuldade de desenvolver essa fluidez. Como participar de uma entrevista, ou no caso de estudantes em nível fundamental 1, por exemplo, como participar da apresentação de um trabalho em sala, como apresentar um trabalho numa feira de ciências, situações que normalmente são estressantes e que geram gatilhos para crises sensoriais ou de ansiedade e que, com algumas estratégias, podem ser evitadas para que o autista consiga comunicar com sucesso o seu pensamento, os seus sentimentos, o seu trabalho científico também na escola. Literalidade e sarcasmo. Existe uma dificuldade recorrente de autistas, por exemplo, com a disciplina de língua portuguesa, quando eles têm que fazer avaliações ou mesmo atividades em sala, e que o professor, às vezes, até sem perceber, utiliza de literalidade ou sarcasmo de uma maneira muito natural, mas que o autista nem sempre alcança. Isso não significa que ele nunca vai alcançar. E aí o AEP pode trabalhar esse repertório de expressões, figuras de linguagem e situações sociais mais comuns
para que ele, aumentando esse repertório de conhecimento de expressões sarcásticas, irônicas ou literais, consiga perceber e lidar com isso no dia a dia. Como sugestões, a gente deixa aqui o Virginia Ajuda, que é uma prancha de comunicação virtual, a gente já falou dela aqui, eu vou deixar um card aqui no vídeo para quem quiser assistir o vídeo conhecer um pouco mais, e o My Talking Pet, que é um aplicativo bem simples, mas que estimula a comunicação em autistas que têm alguma dificuldade com a fala, né? Porque essa interação com o equipamento eletrônico pode ser, a princípio, mais fácil para o autista do que a interação com o ser humano. Então, por exemplo, existem trabalhos científicos que mostram que a robótica utilizada com autistas alcança muito sucesso justamente porque essa interface de inteligência artificial, ela alcança o estudante autista com mais facilidade do que o próprio ser humano. Então, aplicativos como esse, em que o estudante é levado a interagir com um personagem, pode ser o princípio de um trabalho com outras habilidades sociais e comunicacionais. Outra habilidade importante no autismo é a psicomotricidade, e isso envolve muitas outras habilidades. A postura corporal, por exemplo, as expressões faciais, o reconhecimento de sentimentos em si e no outro, a percepção das emoções. E aí, por percepção, não é apenas a identificação do tipo de sentimento, mas a percepção da emoção através de características físicas. Se ele tem a habilidade de identificar essas emoções que se manifestam até mesmo fisicamente, ele pode também ter uma habilidade maior de regular essas emoções. Mas primeiro ele precisa reconhecê-las e percebê-las. Educação sensorial, e aí existem várias atividades que podem ser feitas tanto para dessensibilizar os autistas que têm uma hipersensibilidade, como para regular autistas que têm uma necessidade de busca sensorial muito grande e acabam às vezes até se machucando, se mordendo, lambendo objetos que não são adequados, se autoestimulando também de forma inadequada, porque não conseguem lidar com essa hipo ou hipersensibilidade. E às vezes até o mesmo autista, ele tem algumas características de hipersensibilidade e outras de hipo. Embora essa educação sensorial ela precise ser feita a princípio por um terapeuta, né? Um terapeuta ocupacional é a pessoa recomendada para tratar essas disfunções sensoriais, mas na escola nós também podemos ajudar o autista a lidar com o ambiente através de atividades sensoriais. Orientação e mobilidade. Essa é uma questão que normalmente a gente associa ao estudante cego, né? O estudante cego com baixa visão precisa estudar orientação e mobilidade. Mas veja, um autista ele pode ter uma séria dificuldade por outros fatores que não visuais de se movimentar no ambiente, né? De se coordenar, de se orientar, de ter uma noção precisa de localização espacial. Então, não é incomum você ver autistas que crescem sem conseguir, por exemplo, se locomover na cidade, pegar um ônibus, ir para casa sozinho. Isso são coisas que, quanto mais precocemente forem trabalhadas, maiores são as chances de você ter sucesso em ensinar essas habilidades. Recursos digitais de acessibilidade. Mesma coisa, são recursos digitais de acessibilidade, a gente pensa logo em cegos e surdos, né? Que de fato são as pessoas que mais sofrem com a falta de acessibilidade na nossa sociedade, isso eu não tenho dúvidas. Mas um autista também precisa muitas vezes desse recurso, e não apenas por causa de limitações físicas na visão ou na audição, mas, por exemplo, ele precisa de recursos de acessibilidade que ajudem a focar numa determinada atividade. A gente aqui depois vai fazer um vídeo sobre isso. Existem alguns recursos simples, por exemplo, no Windows, que você pode utilizar para ajudar o autista ou mesmo uma pessoa com deficiência intelectual
a focar naquilo que ela está trabalhando ali no computador. Se você fizer uma pesquisa no site da Microsoft, você já vai encontrar uma série de materiais sobre esse assunto. Os aplicativos que nós sugerimos são o Consciência Emocional, que ajuda a trabalhar essa percepção e reconhecimento de sentimentos, e o Diário de Humor, onde através desse registro de como você está se sentindo, é possível mapear não apenas os sentimentos e emoções mais comuns, mas também o que eles causam e qual a melhor forma de lidar com eles e perceber padrões que ajudam nessa regulação emocional. Funções executivas. Elas são muitas, abrangem vários aspectos, mas eu citei só algumas habilidades interessantes para a gente pensar a respeito. A rotina, isso é algo que todo mundo que trabalha ou já trabalhou com autistas sabe que é extremamente importante estabelecer rotinas para que ajudem na organização dessas funções executivas do autista. Atividades de vida diária. Então, algumas dificuldades elas podem ser superadas apenas fazendo com que o autista perceba os processos em uma atividade. E o professor pode dividir essa atividade em subprocessos, em etapas, para que ele consiga compreender e executar essa atividade do começo ao fim de uma forma mais satisfatória. Atenção e concentração. Existem vários jogos, várias estratégias para trabalhar isso. Lembretes para registrar informações importantes. Isso é algo que precisa ser muito trabalhado, porque futuramente na vida profissional desses autistas, e a gente precisa refletir muito sobre a nossa responsabilidade como educadores para formar os futuros profissionais, né? E a gente precisa ensinar os nossos estudantes autistas a ter essa habilidade de registrar informações importantes. Organização do tempo e espaço, né? Que também tem a ver com a rotina, mas precisa ser pensado também no aspecto da flexibilidade para lidar com essa organização de tempo e de espaços. Muitas vezes pode ser muito difícil fazer a passagem de um espaço para o outro ou quebrar certas rotinas, e isso é algo que tem que ser trabalhado aos poucos, com muito cuidado, com responsabilidade, mas de forma persistente e sempre buscando a ajuda, o aconselhamento dos terapeutas, né? Especialmente o terapeuta que acompanha esse estudante. Esse diálogo é importantíssimo para que você saiba quais melhores estratégias utilizar no ambiente escolar. Flexibilidade cognitiva envolvendo imaginação, criatividade e adaptabilidade. Isso também pode ser bem desafiador para um estudante autista. Estratégias de autorregulação emocional também entram como uma estratégia de função executiva. Então, como sugestão, nós deixamos aqui o aplicativo Anti-Estresse e o Rotina Divertida, que ajuda a trabalhar essas questões de organização, de registro de informações, organização de tempo e espaço. E o aplicativo Anti-Estresse é utilizado para trabalhar atenção, concentração e autorregulação emocional. E quanto às habilidades de interação social? Mesmo autistas considerados nível 1, né, o autismo de alto funcionamento, que não tem problemas, por exemplo, com habilidades verbais, não tem tantos comportamentos repetitivos e restritos, tem uma inteligência normal ou acima do normal, esses autistas também vão ter problemas com interação social em maior ou menor grau. Aliás, é preciso que o professor do atendimento educacional especializado tenha muita sensibilidade para observar esses autistas nível 1, porque muitas vezes eles, principalmente as meninas, costumam ter um perfil de imitar comportamentos sociais. Isso faz parecer que elas não têm nenhum problema de sociabilidade, mas na verdade elas apenas aprendem mecanismos para disfarçar as dificuldades de interação social que elas têm de fato. Então é muito comum ver meninas e mulheres autistas
que interagem socialmente de uma forma que todas as pessoas consideram comum, mas com isso elas sofrem um desgaste emocional tão grande que leva a quadros de transtorno de ansiedade generalizada e depressão. Então, com seus pequenos, você pode treinar saudações e temas para socializar, contato visual, algo muito importante não apenas para a sociabilidade, mas também para o desenvolvimento da linguagem desses estudantes, habilidade de olhar para o rosto do outro e reconhecer expressões e microexpressões. Distância na conversação pode parecer algo que a princípio não seja importante, mas é muito importante para o desenvolvimento da sociabilidade do autista ter uma noção da distância que ele deve ficar do outro durante uma conversa. Comportamentos socialmente aceitáveis, e aí eu não estou falando de transformar autistas em robozinhos que apenas com o objetivo de fazê-los parecer normais, entre aspas, ou iguais a todas as outras crianças, mas eu estou falando de comportamentos aceitáveis que preservem a segurança dessas pessoas. O ensino da linguagem corporal e sinais de alerta para situações perigosas. Isso tem a ver com conhecer o outro, que é algo que a maioria das pessoas faz de forma instintiva, através de processos psicológicos que remontam às suas próprias experiências, mas o autista pode ter uma grande dificuldade com isso. Então, o estudo da linguagem corporal pode ser uma maneira de lidar com a sociedade, com as pessoas, de uma maneira mais segura também. Nós colocamos aqui como sugestão para os pequenos esse aplicativo do Baby Bus e também o aplicativo Mini Hábitos, que ajuda a sistematizar certos comportamentos que você quer desenvolver. Por fim, a subjetividade, que é que a gente pode trabalhar nessas habilidades? A autoestima, algo importantíssimo para o autista. Consciência das habilidades e limitações também é algo que desde pequeno o autista precisa saber como lidar com as suas habilidades e com as suas limitações, sempre trabalhando para tentar superá-las, mas saber também o momento de se guardar, de se resguardar, as preferências, a consciência identitária como autista. Nós comemoramos agora, dia 18, o Dia do Orgulho Autista, que foi criado por um grupo de autistas militantes norte-americanos, o grupo Aspis for Freedom, que tem como objetivo reconhecer o potencial inato de todas as pessoas e a celebração da neurodiversidade. Então, este também é papel da escola, dos professores, do estudante autista, fazer com que ele entenda que a diferença é boa e é saudável, que ele não precisa se envergonhar de quem é. Muito pelo contrário, que ele precisa identificar e celebrar as características autísticas que fazem dele uma pessoa única, com muitas possibilidades de dar a sua contribuição na sociedade. Como sugestões, nós deixamos aqui os aplicativos Autoajuda, que tem algumas estratégias bem interessantes para desenvolvimento da autoestima, e o Diário de Voz, que é uma forma de registro pessoal dessa consciência de habilidades, limitações e identidade. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links que podem ser interessantes para vocês aprofundarem, pesquisarem mais sobre esses temas e encontro com vocês no próximo vídeo. Um grande abraço!